Alright, everybody, how's it going? How's it going? I hope you're all doing very, very well. Isso aqui vai ser uma aula completa analisando as fonéticas e o alfabeto de inglês. Só que o jeito que eu ensino as fonéticas é um pouco diferente, né? As fonéticas clássicas do inglês é com um alfabeto grego, mas eu não gosto muito de fazer isso porque tem até professores que não entendem essa parte das fonéticas em questão do alfabeto, das letras gregas e tudo assim. Então, as fonéticas que eu ensino são as fonéticas mais simplificadas que provavelmente você já viu. Eu já ajudei mais que 3 mil alunos aqui no Brasil e a maioria dos alunos falaram que eles nunca tinham visto as fonéticas assim. Eu também acho, sendo que a maioria dos meus alunos não são crianças, são adolescentes ou adultos, eu também não gosto de ficar cantando o alfabeto e falando sobre o alfabeto durante a aula. Então, o jeito que eu gosto de apresentar ou mostrar as fonéticas e o alfabeto é um pouco diferenciado. Mas primeiro, antes de eu começar, eu só queria explicar a motivação, a história atrás dessa aula aqui. Porque isso é uma aula que eu estou dando essa aula, especificamente essa aula, por vai fazer 5 anos. E não é uma coincidência que foi quase 5 anos atrás que eu cheguei aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não falava nada de português. Eu vou te falar a verdade, pra quem me conhece já sabe que isso é verdade, tá? Eu não falava nada de português e eu morava com a minha sogra no apartamento dela. A minha sogra é brasileira, a minha esposa é brasileira também. Quando eu cheguei e eu não falava nada de português, a gente morava com ela. A minha esposa, naquela época, durante aquele período, ela fazia o cursinho. Ela ia pro cursinho todo dia e me deixava em casa com a minha sogra, que não fala nada de inglês, e que não falava nada de português. Então a gente se comunicava principalmente com gestos diferentes e imagens e movimentos estranhos e tudo assim. Mas eu lembro que eu tava tentando bastante aprender cada palavra que ela falava pra mim. Ela me dava café e falava café. Aí eu, ok, café é coffee, tá? Aí ela fazia uma comida e falava arroz, feijão, tá? Arroz, feijão, rice and beans, legal. Beef, tá? Carne, it's beef, it's a steak. Aí eu aprendia assim. E eu lembro que um dia eu falei pra ela, eu tinha aprendido as palavras vamos, para e algum lugar. Aí eu tinha aprendido aquela gramática. Aí eu falei pra ela, vamos para McDonald's? E ela falou, o quê? Tipo, McDonald's? O que é McDonald's? E a minha lógica era basicamente que McDonald's é um restaurante americano. Ou seja, se é um restaurante americano, não tem variações de fonéticas, não tem pronúncias diferentes, né? A minha ignorância na época. Então, eu me lembro que eu repeti. Sim, vamos para McDonald's. E ela falou, desculpa, Shane, agora eu sei o que ela falou, porque ela me explicou anos depois. Mas ela falou, Shane, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Você tá falando, vamos para onde? Para quê? Para fazer o quê? Aí eu falei, sabe, Big Mac. E ela entendeu, Big Mac. Big Mac, McDonald's, né? McDonald's, ela falou. Ela entendeu. Então essa diferença muito pequena entre McDonald's e McDonald's, né? Parece uma diferença pequena, mas realmente, para quem não fala inglês ou para quem não fala português, é uma diferença gigantesca. Então a gente tem que entender as fonéticas. Por quê? Por causa dessa história. Então esse dia me inspirou bastante. Eu fiquei inspirado naquele dia. Eu falei, não, eu não vou errar nunca. Aí eu fiquei treinando as pronúncias de McDonald's por muito, muito tempo. E eu sempre falo o seguinte, os meus alunos, os meus seguidores no Insta fazem uma pergunta com muita frequência pra mim, que é, o que você acha mais importante, aprender gramática primeiro ou vocabulário primeiro? E a minha resposta é nenhuma dessas opções, nenhuma opção aqui. Eu acho mais importante aprender as fonéticas e a pronúncia do idioma do que a gramática e o vocabulário, porque eu sempre falo para os meus alunos, não adianta ter uma lista gigante, grande de vocabulário, de palavras, de vocabulário da cozinha, de gírias, de coisas informais, coisas formais, se você não sabe pronunciar as palavras. Porque eu sabia a palavra de McDonald's na época, obviamente,
todo mundo sabe o que é, mas não sabia falar, e por isso que a minha sogra naquele dia não entendeu o que eu falei pra ela. Então, o que eu vou fazer pra vocês, pessoal? Primeiro, eu vou te mostrar. A gente vai estar analisando as letras, cada letra do alfabeto. A gente vai estar analisando todas as vogais e as consoantes também. Eu vou te mostrar os sons diferentes de cada letra que tem. Eu vou te mostrar os sons diferentes e o que acontece em inglês. Às vezes, a mesma letra vai ter um som... vai ter um som diferente, principalmente as vogais. As vogais, quando a gente pensa no português, as vogais têm uma lógica bem rígida, né? A é A, E é E, I é I, O é O, U é U. Independente da situação, né? Só se você tiver um acento diferente no circunflexo, vai mudar o som da vogal, mas sendo que não tem acentuação no inglês, quer dizer, é um pouco diferente. Então eu vou colocar uma letra. Aí eu vou colocar a pronúncia daquela letra, mas eu vou colocar a pronúncia em português, né? Como a gente falaria a letra em si, com as fonéticas, o som do português. Aí eu vou te mostrar uma, duas, três palavras diferentes, utilizando aquela letra, aquele som ensinado, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Eu vou colocar todas essas coisas aqui na tela para vocês verem. Mas primeiro a gente vai ver, ok, the alphabet and phonetics. A coisa legal é que, assim, outro motivo, ou assim, porque eu não gosto de ensinar o alfabeto em si, é porque os alfabetos são iguais nos dois idiomas, né? A gente não tem alfabeto diferente. Se fosse o alfabeto coreano, japonês, por exemplo, árabe, seria diferente porque são alfabetos diferentes, mas a gente está usando o alfabeto latim, que a gente usa no inglês, espanhol, português, francês, italiano e vários idiomas do oeste do mundo. Então a gente vai falar assim, que tem 26 letters, tá? There are 21 consonants and there are 5 vowels, tá? Então tem 26 letras, 21 consoantes e 5 vogais. Só isso. Letters, consonants, vowels. E agora tem um vocabulário diferente que talvez você não sabia antes disso. Então a gente vai começar, obviamente, com a primeira letra do alfabeto, que é A. A. E o jeito que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar a letra, eu vou colocar o hífen, aí eu vou colocar o jeito que a gente falaria se fosse a pronúncia em português, que é A. A. Melhor com circunflexo, eu acho, né? A. A pode ter o som de A, por exemplo, apple, ou também pode ter um som mais longo. Por exemplo, meu nome é Shane, vou colocar outra letra aqui, outra palavra aqui, que é hate, no caso. Isso aqui é muito importante, porque apple é o som padrão da letra A, quer dizer, que é apple, de maçã. Aí a quarta palavra aqui é hat, que é o mesmo som, o som do padrão, hat, que é chapéu, né? Boné, chapéu. Só que tem uma regra em inglês que se chama Magic E, que é o E mágico. Magic E significa o quê? Que se você colocar um E no final de uma palavra, por exemplo, meu nome ou a palavra hate, esse E no final não vai... Primeiro, a gente não vai pronunciar. É tipo, como se fosse uma letra invisível. Realmente não tem pronúncia nenhuma, tá? E a vogal que fica no meio daquela palavra, que tem o E invisível no final, vai ter um som elongado, vai ter um som exagerado, tá? Então, por exemplo, olhando pra cá, pessoal, então a quarta palavra, como eu falei, é hat. Tá, isso é hat. Hat é chapéu. Se você colocar um E no final, vou dar um zoom rapidão. Se você colocar um E no final, vai ser hate. Ou seja, a gente está literalmente pronunciando o som do A neste caso. A gente está falando a letra em si, que é A. Hate. Se não tivesse E no final, hat. O meu nome é Shane. Se não tivesse E no final, seria Shan. Mas isso não é um nome, nem existe. Nunca vi esse nome, Shan. Mas enfim, isso é Shane, hate, hat. Agora temos B. Independente do lugar na palavra, B vai ter som de B. No meio, no final e no início da palavra sempre vai ter som de B. De, por exemplo, big.
e boy de menino. Big de grande, boy de menino. Outra coisa, a maioria das consoantes duras que ficam no final, G, D, T, P, K, essas palavras, esses sons mais duros, mais forçados, a gente não puxa tanto quanto a gente puxa no português. Então, por exemplo, se a gente estivesse seguindo as fonéticas do português, essa palavra grande aqui no português seria o quê? Seria big, big, com aquele gui no final. Em inglês, a gente quase não pronuncia. Quer dizer, a gente pronuncia só 10 ou 15% do som do G no final. Então, ao invés de falar gui, a gente fala g. G, que é só o início, né? Porque gui, se for pensar big, é g-i. G-i, gui, né? A gente só tá pronunciando o g, no caso. Big, big, big. Parece um som quase mudo, né? Se você falar muito rápido dentro da frase, vai parecer um som mudo mesmo. Aí boy, que é menino ou garoto, vai ser boy mesmo, tá? Aí temos si. Si. A pronúncia, o jeito que a gente fala a letra em si é si. Pode ter o som de k ou som de s. Por exemplo, temos cat. Cat, de gato. E de novo, a gente não vai falar cat ou catch. A gente fala cat. Cat. Com aquele t no final. A gente também pode falar ice. Ice, que é gelo, né? De novo, aquele magic E no final, a gente não vai pronunciar o E no final. A gente não vai falar ice ou ice. Não, a gente está falando ice. Ice. E o som da vogal, antes do magic E, ter aquele som elongado, então é ice. Ice, tá? So, cat, ice. Aí temos D. D. D é um pouco difícil. Para quem é do Nordeste do Brasil, quem é do Nordeste do Brasil tem mais facilidade com o som do D. Por quê? Porque no Nordeste do Brasil é muito comum, Pernambuco, por exemplo, é muito comum falar bom dia. Bom dia. Também no interior de São Paulo, tem algumas cidades que falam bom dia. Em São Paulo, mesmo, a cidade de São Paulo mesmo, no Rio, é muito mais comum falar dia. Então, ao invés de falar bom dia, é mais comum falar bom dia. Por isso que é um hábito muito comum do brasileiro que fala inglês falar de ao invés de the. Só que eu vou te mostrar um exemplo aqui, pessoal. Eu vou colocar essa palavra aqui, que é did. Se você estivesse seguindo as fonéticas de português, seria did, né? Mas é did, né? Pense no sotaque do Nordeste, did. Aí temos dad. Lembrando que a gente não vai falar dad ou daddy. A gente tá falando dad. Só isso, ok? Então isso é o som do D. Aí temos I. Obviamente tem bastante confusão com essa letra aqui, porque I não é I, é E, né? Então tem essa confusão aqui. Como todas as vogais, igual todas as vogais em inglês, tem o som padrão, normal, aí tem o som elongado, que é diferente. Então a gente tem elephant, que é o som normal, que é elefante, a palavra, então é elephant. Aí tem excellent. Esse som aqui é um pouco diferente, né? É um som que realmente não existe no português. Excellent. Aí tem F. F sempre tem som de F. Fire, de fogo, e friend, de amigo. Fire, friend. Bom, aí a gente tem dia, a gente tá voando. Agora chegamos no bom dia. Isso é o som de dia, como se fosse assim, ó, tá? Então quem é de São Paulo, quem é do Rio vai ter mais facilidade com esse som aqui, vai fazer mais sentido, quer dizer, vai fazer muito mais sentido. O G aqui tem duas opções. A gente pode ter o som de G mesmo ou de G. Então, por exemplo, tem a palavra hug.
hug, hug, no final, que é abraçar ou um abraço. Hug, hug. Aí temos a palavra giant, 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 que é gigante, gigantesco. Às vezes, pessoal, tem sim umas regras, uma lógica para seguir, pra gente entender, né? Se eu falar para você, ok, na maioria dos casos, se tiver um E no final, vai ser um magic E e tal, tem regras assim que funcionam sempre. Às vezes não tem tanta lógica com, assim, a explicação, por exemplo, por que o giant aqui não tem som de giant? Às vezes a gente simplesmente tem que decorar os sons e as palavras. E acabou. Não tem explicação às vezes, é só decorar mesmo. Igual o que eu tive que fazer, por exemplo, com português. Porque a cadeira é a cadeira, mas o programa é o programa e não é a programa. Sei lá, é só assim, né? Às vezes não tem uma lógica, não tem uma explicação. É uma coisa que a gente simplesmente tem que aceitar. Mas enfim, o G vai ter o som de J ou de G. G. Continuando aqui. Então a gente tem H. H. H aqui é o som, é como se fosse o R no início da palavra em português. Rio de Janeiro, esse som de é o nosso H. H. Então, começando aqui, happy. Happy. Vocês sabem, vocês conhecem aquele aplicativo de comida que é Happy. Isso, a R-A-P-P-I. Isso aqui é happy. Happy. Estão tentando, meio assim, imitar o som do ha. Ha. Aí tem combinações diferentes com o H, que os sons vai ser muito diferentes, né? Por exemplo, TH, CH, SH. Mas daqui a pouco, durante essa aula aqui, no final dessa aula, a gente vai estar analisando com mais detalhes esse som os sons diferentes do H mesmo. Então tem happy, happy. Aí tem a palavra hit. Hit. Eu vou usar essa palavra 2 vezes. Hit é de bater mesmo. Bater. Não sei se vocês repararam nisso, mas esse I no meio aqui não é o mesmo I que a gente tem no português, né? Se fosse um I em português, seria hit. Hit, certo? Mas a gente tá falando hit. Hit. Esse som de se chama schwa. É uma coisa que você vai bastante quando você tá durante os seus estudos de inglês. Tem bastante schwa. Schwa realmente é um som que não existe no português. Não exatamente, mas é como se fosse um E com circunflexo. Hit seria tipo hit. Hit, seguindo a lógica de português, tá? Aí temos I. I é assim, ó. Então, eu vou colocar de novo. Ice, de gelo. E aí esse som aqui de hit, colocando de novo. Porque esse som aqui é muito importante. Eu vou falar uma coisa meio polêmica. Eu vou ter que falar um palavrão. Avisando já, desculpa. Mas eu vou ter que falar um palavrão. Só para explicar melhor como funciona esse som do E. É muito, muito importante mesmo. Se você falar errado, você vai acabar falando uma coisa... Você vai passar vergonha. Aí eu vou explicar a lógica atrás dessa parte da aula daqui a pouco. Peraí. Então temos heat. Heat, que pode ser calor. Aí tem hit. Hit, a primeira palavra aqui, que é de bater. Outro exemplo aqui seria beach, que é praia. Beach. Aí é bitch. Bitch, que é vadia, cachorra, é um xingamento, né? É um palavrão meio pesado, principalmente para mulheres. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Uns anos atrás, eu lembro que eu estava dando aula para uma aluna colombiana, e vocês sabem que espanhol e português têm fonéticas parecidas, não iguais, mas tem algumas coisas, principalmente com as vogais que são bem parecidas, né? E eu perguntei pra aluna colombiana o que você mais gosta da Colômbia, do seu país, porque eu nunca tinha conhecido. E eu falei pra ela o que você gosta. Ela falou assim: I love the bitches. I love the bitches. Querendo dizer, eu amo as praias. Eu amo as praias. Assim, pelo contexto, eu entendi o que ela quis dizer, o que ela tentou dizer. Eu entendi, pelo contexto. Se ela tivesse simplesmente falado bitches, talvez eu não tenha entendido. Eu não sei, mas
Quando ela falou assim, eu falei, nossa, eu vou deixar isso claríssimo para todos os meus alunos daqui para frente, com certeza, porque isso é uma dificuldade que eu vejo bastante. Eu vejo isso muito também no Brasil. Então, o jeito que eu gosto de, assim, explicar isso aqui. Do lado, beach, seguindo a lógica de português, beach. Aí tem bitch. Bitch, com aquele E com circunflexo, tá? Beach, bitch. Muito importante. Aí temos H-I-J. J. Então, J aqui é muito, assim, é muito simples. Por quê? Porque tem um som só. Tem o som de J. 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 Jump, de pular. Just, de só, somente. Também pode usar em situações muito formais de falar justo, principalmente em situações jurídicas, falando da lei, falando de algum juiz, um advogado, essa linguagem mais complexa, mais formal mesmo, just, mas sempre, Justin Bieber, para quem é um belieber, né, Justin Bieber. Aí temos H-I-J-K, K, de novo, é uma letra muito fácil porque tem só um som. Tem o som de K. Kid, de criança, e kill, de matar. De novo, pessoal, eu vou colocar essa palavra kill 2 vezes e eu vou explicar por quê daqui uns segundos. Temos L. Eu falei no início da aula, tem uma coisa que se chama Magic E, que é aquele E no final que não tem som, que muda o som da vogal que fica antes do Magic E. Aqui a gente tem um outro conceito, que o som é L. Se chama Dark L, como se fosse L escuro, tá? No início da palavra, por exemplo, love. A gente faz assim com a nossa língua e a nossa boca, né? Love. Pensando em português, eu tenho que dar um exemplo aqui. Vou colocar kill aqui de novo. Se você falar a palavra lá, isso aqui parece o L escuro, que é um L mais puxado. A gente está meio mostrando a nossa língua na hora de fazer o som do lá. Mesma coisa que a gente faz com love. Mas, em português, se você colocar um L no final da palavra, vira o som de U. Mil, essa palavra aqui, mil. Só que esse som de iu com L não existe no inglês. O único som que existe com o L em inglês, o único que tem, é o L escuro, mesmo que é o som de lá. Ou seja, tanto no início, quanto no meio, quanto no final da palavra, você sempre vai usar esse som de lá. Vai demorar um pouco, pessoal. Isso aqui é um movimento, um músculo que provavelmente vocês não desenvolveram ainda. E isso é o que é um sotaque. Vocês têm um sotaque ou dificuldade com pronúncia simplesmente porque os seus músculos em inglês não são tão desenvolvidos, os músculos, quanto os músculos em português. Vocês estão falando português desde assim, a infância. Eu falo português, né? Mas eu tenho sotaque simplesmente porque eu comecei a falar e aprender o português em 2016. Então é uma coisa meio recente, mas meu inglês, eu tenho sotaque nativo. Mesma lógica aqui. Então a gente vai falar love, de amar, love, e kill, de matar. Pensando naquele filme do Quentin Tarantino, é Kill Bill. No português, no Brasil, a gente fala Kill Bill, né? Mas em inglês seria Kill Bill. Aí temos M. M é muito legal, mas tem uma outra exceção, uma outra regra que a gente tem que meio esquecer, né? Que a gente faz no português. No início da palavra, a gente vai fazer o som de ma. Mas M no final da palavra em português vira um som de NG, NH, de nha. Então a gente vai falar bem, né? Então a gente fala mom. Seguindo a lógica de português, a gente falaria mong. Só que a gente vai fechar a boca sempre, independente do lugar, com o M. Mom. Aí temos a palavra many, que é um jeito de falar muitos. You have many friends. Você tem muitos amigos. You have many friends. Aí temos N.
N tem uma lógica parecida com o M, né? Então sempre vai ter o som de N. No. No. Never. Never. Nunca. Aí temos O. O. Que é assim, a gente escreve assim. E o som padrão normal é A. Octopus. Isso aqui é uma palavra estranha, mas eu gosto de usar esse exemplo aqui, que é octopus. Octopus é o animal aquático, que é o polvo, né? Que tem 8 pernas. Tem uma lógica. Octo parece 8, tem 8 pernas, enfim. Aí tem orange. Orange. Orange é uma palavra que depende muito da região, tem várias pronúncias diferentes, tem vários sotaques diferentes e tal, mas é orange, orange, eu falo assim, que é laranja, pra quem não sabe. Aí temos P. P. P tem som de P. P. É uma consoante dura, que tem um som duro, que é P. P. Nós temos pizza, pizza, please, de por favor, please. Temos Q, Q, que é o som. Normalmente, eu vou te dar uns exemplos aqui, umas palavras aqui, pessoal. Mas igual ao português, normalmente o Q tem um U logo depois. Então a gente vai falar Q, por exemplo, quick, é um jeito diferente de falar rápido, né? Que tem o programa, o software que se chama QuickTime, quick. Aí tem quit, que é um jeito de falar desistir, quit, ou ser demitido, ou quer dizer, ser demitido, ou não, quer dizer, eu me demiti, eu falaria I quit, eu desisti, eu me demiti, eu saí, né, foi a minha decisão, I quit. Aí então temos O, P, Q, R. Chegamos, pessoal, uma das letras mais chatas, e questão da pronúncia com certeza, que é R. R. R é difícil porque, de novo, dependendo da região no Brasil, tem várias pronúncias diferentes, né, do R, né? Eu moro em São Paulo. Eu tenho família que mora no interior de São Paulo, eu tenho família que mora na praia, eu tenho família que mora no capital mesmo, da cidade de São Paulo. O som de São Paulo do R é R, né? Na maioria dos lugares. Então eu posso falar, por exemplo, porta. Aí se você for pro Rio é porta. Se você for pro Sul é porta. Se você for pro Nordeste é porta. Quase não tem. Em inglês não é tão complicado. Tem um som só. Tem o som puxado do interior de São Paulo. Se você é do interior de São Paulo, de Goiás, que tem os R's puxados, esse som aqui vai ficar mais fácil para você. Mas se você é carioca, se você é nordestino, você vai ter mais dificuldade com isso. Então preste atenção, mas realmente você tem que puxar o R aqui. Você tem que sempre puxar. No início, no meio e no final da palavra, você vai ter que puxar o R para formar o som de R. Tem o som de really, a palavra really, que é um jeito de falar sério, ou é mesmo, really. E uma palavra muito chata, que é rare. É tão chata essa palavra simplesmente porque tem um R no início e no meio. Então tem que fazer esse som de R duas vezes. Rare. É um jeito de falar raro, uma coisa rara. Aí temos S. E uma dica para vocês, pessoal, um jeito muito legal de treinar a sua pronúncia, as letras e coisas assim que eu tô ensinando para vocês. Tenta falar os nomes das cidades e dos estados do Brasil seguindo a lógica das fonéticas que eu tô ensinando para vocês. Se você falar para um estrangeiro Rio de Janeiro, né, ele não vai entender. Eu garanto que não vai entender. Eu sei, porque quando eu aprendi o jeito correto de falar Rio de Janeiro em português, eu falei pro meu pai, a gente vai pro Rio, we are going to Rio de Janeiro no final do ano. Ele não entendeu. Mas quando eu falei Rio de Janeiro, ele entendeu, né? Para você, um brasileiro, isso parece estranho, né? Rio de Janeiro, mas é o jeito que a gente entende, é o jeito que a minha sogra entendeu McDonald's. Ele não entendeu McDonald's, ele entendeu Mac, mas não entendeu Mick. Né? Mesma coisa aqui. Então, você pode treinar, você pode falar Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, né? Seria um exercício, uma atividade interessante, eu acho, para vocês, pessoal. Seria legal se vocês fizessem isso. Um jeito legal de
Assim, você tá aplicando uma coisa nova com uma coisa que você já sabe. E assim você vai decorar mais e melhor. Eu acho. Quando eu aprendi o português, eu tive que aprender ou reaprender as pronúncias dos estados e as cidades mais famosas dos Estados Unidos. Não é Florida, é Flórida. Não é Califórnia, é Califórnia. Não é New York, é Nova York. Então você tem que reaprender as cidades e as coisas que você já sabe, porque é bem provável que um estrangeiro não vai entender a pronúncia portuguesa. Aí temos S. S. S tem som de stop, de parar, e silly, de bobo, o jeito de falar bobo, bobinho, tá? Silly. Silly. Aí temos T. De novo, quem é nordestino vai ter mais facilidade com o som de T. Quem é nordestino vai falar mais tinha do que tinha. Tinha. Quem é de São Paulo, do Rio, fala mais tinha, eu tive. Em inglês, a gente só tem o som de T. Tive, tu. A gente não fala ch quando a gente tá falando sobre ti. Então isso é T. Time de horário, o tempo, time. Aí team, que é equipe ou time mesmo. Eu fiz isso de propósito porque equipe, um jeito informal de escrever equipe em português é time, né? Mas time, o jeito que a gente escreve time em português mesmo, seria horário ou tempo em inglês. Aí temos you. You, a mesma pronúncia de tu ou você em português, né? You. Então assim, ó, you. A gente escreve assim, you. O som padrão seria Então a gente tem uncle, que é tio. Aí tem ugly, que é feio. Então se quiser falar ugly uncle, tio feio, seria assim, ugly uncle. Todo mundo tem um tio feio, né? Fala a verdade. Eu tenho vários. Na verdade, eu só tenho 3. Um deles é muito feio mesmo. He is a really ugly uncle. Then we have you, V. V tem som de V, sempre. É como se fosse um F com mais vibração mesmo. So, V. Very, de muito. E vain. Quando você faz algo em vão, you're doing something in vain. Vão, no caso, é vain. Then we have W. A gente escreve assim. W. W tem som de W. Tô usando uma coisa que você já sabe, que é a marca alemã de carro, que é Volkswagen em português. A gente em inglês fala Volkswagen, porque o V tem som de V, mas W tem som de W. Então é Volkswagen. Aí temos very, que é um jeito de falar muito quando a gente está falando sobre um adjetivo. Por exemplo, muito bonito, very handsome. Ok. VWX. Eu vou falar a verdade para vocês, pessoal. Eu não sei muitas palavras que começam com X, não. Mas tem umas palavras que começam com X que tem som de Z, né? Mas, bom, a gente tem X-ray. Então a gente literalmente vai falar X-ray, que é raio-x. Aí tem o filme que é X-Men. Y, pra quem é mineiro vai gostar disso aqui. Y sou, né? Y tem som de yellow. Yes, tá? E finalmente, pessoal, a última letra do alfabeto, antes de começar os sons estranhos do inglês, a gente tem Z, que é, a gente vai falar, ó, zebra. Alguém quer chutar o significado dessa palavra aqui? Parece o quê? É a zebra mesmo. A mesma coisa, só que a gente fala zebra. Bom, então, pessoal, isso aqui são as letras, todas as consoantes, todas as vogais do inglês, com um monte de exemplos legais, com explicações legais. Agora, uma das partes mais chatas, na minha experiência com os brasileiros, questão das fonéticas mesmo, é esse negócio dos sons estranhos. Eu chamo eles de sons diferentes, porque são sons que simplesmente não existem no português, ou que existem, mas tem variações ou pronúncias diferentes.
Eu lembro que, por exemplo, o som do ão, em português, é um som que simplesmente não existe no inglês. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil e eu comecei a aprender a falar o português, eu falava bastante au na hora de falar ão. Então, por exemplo, eu falava que eu moro em São Paulo, ao invés de falar São. Uma vez eu fui pra padaria, pra quem me conhece já conhece essa história aqui. Eu fui pra padaria e eu acho que foi o segundo ou terceiro mês que eu tava morando aqui. E eu tava saindo de casa pra ir pra padaria, a minha esposa falou, você quer que eu vá com você? Eu falei, não, fica aqui em casa, eu quero ir lá sozinho pra pedir comida sozinho e tal. Pra treinar o meu português, pra quebrar essa barreira de vergonha que todo mundo tem no início, muito normal. Então eu fui lá e eu peguei a fila e eu tava esperando e tal. E aí eu fui pro balcão e eu falei, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de um pão francês, por favor. Um pão francês. Quentinho, escurinho. Muito obrigado. Graças a Deus o cara entendeu, né? O cara que tava me atendendo, ele entendeu, ele me deu o pão francês, um monte de 6 pães e me deu queijo mussarela, que eu pedi também e tal. Aí eu cheguei em casa super feliz, porque, o cara tinha me entendido, que primeiro, pessoal, é a parte mais importante, né? O cara entendeu o que eu pedi. 100%. Ele entendeu o que eu falei, que é a parte mais importante durante qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de conversa em idioma estrangeiro. Então eu falei pra Francine, nossa, amor, você não vai acreditar, eu fui pra padaria agora sozinho, você viu, né? Eu saí de casa sozinho, eu fui lá, eu pedi comida, e o cara me entendeu, me deu a comida, e a comida tá aqui, ó, na sua frente. Ela falou, nossa, então me fala o que você falou, o que você pediu. Eu falei, eu pedi um pão francês. E ela falou, vixe. Aí é complicado, né? Eu falei, por quê? Aí ela explicou, então, tem uma diferença entre pão e pau. E falou, nossa, ela me explicou a diferença. Aí eu quase chorei. Isso foi em 2016. Aí eu fui lá pro banheiro, quase chorei. Eu fui lá na frente do espelho, eu fiquei repetindo por 20 minutos, tá? Ok, pau, treinando o som. E hoje eu presto muita atenção mesmo na minha pronúncia desse som de ão. Mas enfim, todo o idioma tem sons assim, que sons que realmente não existem em outros idiomas. Então a gente vai analisar uns sons diferentes e um som especial que simplesmente não existe. Então, vou colocar aqui, different sounds. Então, sons diferentes. Então, primeiro tem CH. Vamos começar com a palavra cheese. O que acontece com o som do CH? O CH em português tem som de China, por exemplo. Mas em inglês seria China. Como se fosse TCH. Uma história atrás do lanche que existe aqui no Brasil, que é X-salada. Um brasileiro entendeu a palavra queijo em inglês, cheese, como X. Por isso que ele colocou um X. X-salada, querendo dizer queijo salada. Cheese salada, né? Só que a pronúncia correta é cheese. Eu vou colocar o exemplo que eu acabei de falar, que é China, ou Chinese, que é a nacionalidade, né? Chinese. Som de independente do lugar, tá? Aí temos o som, a combinação mais importante, né? Porque é a combinação que começa o meu nome, que é SH, que tem som de sh. Inclusive, é o jeito que a gente fala pra alguém ficar quieto. Em português, a gente fala shiu. Em inglês, a gente pode falar shh. Tá, então tem esse som de shh. Deixa eu pensar no exemplo de shy. Um jeito de falar tímido. Significa literalmente tímido ou tímida. Shy. He is very shy. Ele é muito tímido. Shy. Agora chegamos no som mais chato, quer dizer, mais diferente que tem no inglês. É um som diferente, simplesmente diferente, tá? Não existe no português. Mas tem som de F, tem som de V, tem som de D, tem som de Z. Não, tem som de TH. TH é um som que existe no inglês, que existe no árabe também, que eu sei, eu não conheço outros idiomas que usam esse som de TH, mas o TH é o TH. É difícil para o brasileiro porque o TH não faz parte das fonéticas dos sons do idioma. Mas em inglês, a gente usa esse som do TH. TH tem duas variações, mas eu vou te mostrar assim, os básicos do som do TH aqui.
Eu vou te mostrar os sons do básico, que é normal, o som normal, quer dizer. Como você falaria São Paulo se você tivesse língua presa? Nada contra que tem língua presa. Na verdade, vocês estão me ajudando com essa lição, com essa parte da lição. Como você falaria São Paulo se você tivesse língua presa? Vai, tenta aí. São Paulo, se você tivesse língua presa, seria São Paulo, né? São Paulo, com esse som. Puxando a língua um pouco para frente dos dentes. São Paulo, São Paulo. É assim que a gente falaria com língua presa, tá? Isso aqui, esse som de é o som do TH. Isso aqui é o TH. Na verdade, tem duas variações, tem duas opções quando a gente fala sobre o som do TH. Mas o primeiro som é esse som aqui, que é simplesmente tá? Do TH. Isso se chama a variação não vozeada. Não vozeada. Então, por exemplo, tem think, que é pensar. Thing, que é coisa, negócio. E thin, que é magro, magra. Aí a outra variação, que é a variação vozeada, a gente vai estar fazendo o mesmo movimento, exatamente igual, o mesmo movimento com a boca, com a língua e tudo, com a respiração. E a gente só vai fazer uma vibração, um som, literalmente um som com a nossa voz, com a nossa garganta aqui, como se fosse assim, ó. Quando a gente tá pensando na letra V, por exemplo, a gente fala V, 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 o M, né? Esse som de com a voz, a gente vai fazer a mesma coisa, fazendo o som do TH, que é aí agora agora, é possível que você não tá percebendo a diferença entre esse som aqui e outros sons que eu já mostrei, mas eu prometo que um falante nativo ou avançado ou quase avançado com certeza vai perceber a diferença. Confia, eu não vou mentir para vocês, realmente é importante treinar esses sons de th e v. Exemplos, this, um jeito de falar este, o S, essa, this. E them, que é um jeito de falar eles ou elas. This, them. Não é o som do D, não é o som do Z, não é o som do T. Não, é o som do TH. Lembra que tem TH não vozeada e o TH vozeada. Bom, é isso aí, pessoal. Isso aqui são as fonéticas do idioma de inglês, no jeito que eu gosto de ensinar as fonéticas. Se você conquistar e decorar tudo que eu falei para vocês durante essa aula aqui, você vai ter muita facilidade na hora de aprender gramática, vocabulário, na hora de enriquecer o seu vocabulário, melhorar as suas listas de vocabulário, adjetivos e verbos e tudo assim. Você vai ter muito mais facilidade. Só que eu quero falar uma coisa sobre sotaque. Muitos meus alunos fazem essa pergunta para mim, mas eu quero muito melhorar o meu sotaque. Eu não gosto de ter um sotaque brasileiro, eu quero ter um sotaque americano, britânico, australiano e tal. Eu vou te mostrar uma coisa, vou te falar uma coisa. Quando a gente está falando sobre pronúncia, a pronúncia de alguém, para mim, um professor nativo, eu sou poliglota, eu gosto muito de ensinar idiomas, estudar idiomas e falar idiomas estrangeiros. Para mim, tem dois tipos de pronúncia. Tem pronúncia errada e pronúncia correta. Pronúncia correta significa o quê? Significa que eu entendo o que você está falando. Significa, pronúncia errada, eu não entendo o que você está falando. Então, se você falar com alguma coisa para mim, eu entendo, a sua pronúncia está boa, está correta. Agora, sotaque tem milhões, bilhões de sotaques diferentes do mundo, né? Muitas variações, muitos sotaques diferentes, né? Se você está assistindo isso aqui, você é de São Paulo, você tem um sotaque paulista. Se você é carioca, você tem sotaque carioca, do Rio. Se você é do Sul, você tem sotaque do Sul. Eu tenho sotaque em português, sim, mas eu falo português, eu falo bem o português, mas tenho sotaque. Não tem nada a ver, o sotaque não tem nada a ver com o nível do inglês da pessoa. Não tem mesmo. Em inglês, eu tenho sotaque de Nova York, eu tenho sotaque americano de Nova York, tá? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula aqui, pessoal. Muito, muito obrigado mesmo por terem assistido. Eu espero que vocês tenham anotado tudo que vocês... eu quero que vocês treinem bastante tudo que eu falei durante essa aula aqui. And I'll see you guys at the next one. Thank you very, very much for watching, guys. Take care. Bye-bye.